nesse nosso estudo, que nós mais estamos aproveitando para trazer são teses novas para a psicologia, para a filosofia, para a literatura, para essas áreas que estudam a interface que o Machado de Assis deixou, né? Ele atuou em todas essas áreas, inclusive sociologia. Eu enviei aqui para algumas pessoas esse ensaio de 26 páginas, 27 páginas. Tem um leitor de Machado que lê por divertimento, né, por distração. Dom Casmurro é muito interessante. Surpreende também o Brás Cubas. Quincas Borba, né, a trilogia mais famosa, né? Mas o leitor comum, então, ele fica nesses 3 volumes ou vai adiante, Pessoal e Jacó, né? Lê também Helena. O leitor comum, ele não é um pesquisador. Ele só fica ali no texto, leu até o fim e pronto, né? Raro que ele vá também além disso. O que impressiona mais, Adriano, é que o Machado deixou um material extenso, todo ele digitalizado hoje, lá na década de 60 e 70, 1860, 1857 para frente. E eu não vi até agora ninguém publicar nada Machado de Assis e o comunismo, nem o marxismo, Karl Marx. Ele começou a estudar francês, esse registro se perdeu. A única coisa que comprova é que tem artigo traduzido dele com 18 anos de idade, né? Tá? Então, com 18 anos de idade, aqui, em 15 de setembro de 1857, o Machado, a gente dá aqui esse formal aqui, né? Esse modo formal de vestir a noiva, é necessário, né? Mas tem um modo coloquial na hora de falar. Porque começa dizendo formalmente, Machado, participando da Sociedade Petalógica de Paula Brito, que ele participava, praticando francês, a gente não sabe onde aprendeu, mas vê ele na prática, buscando emulação, né, imitação, ou fazer parecido com Lamartine, traduziu com 18 anos a filosofia e a literatura na França, no fim do reinado de Napoleão, quando terminou as guerras napoleônicas, 1815, né? Foram condenadas ao silêncio, ou disciplinadas e alinhadas como batalhões assalariados debaixo do sabre. Aqui é a tradução original de Lamartine, não é Machado que escreve isso, ele traduziu. A natureza estava exaurida de homens no começo do século para preparar e completar a Revolução. A Revolução Francesa, quase todo mundo morreu, né? Porque a cabeça rolaram até para não ter mais ninguém da intelectualidade, né? Do movimento. Terminada a Revolução, completa a Revolução, a ideia que a criou parecia ter medo de si mesma, vendo que depois do seu parto teria um enfraquecimento. É importante a gente colocar essa frase também, pensando hoje no movimento feminista, que a ideia que criou deve ter medo dela mesma, né? Depois do parto teria enfraquecimento. O movimento feminista, aos pouquinhos, vai começar a enfraquecer. Já deu sinais, né? A própria mulher hoje ficou num gueto separado de universidades, meio social, assim, a mulher quer trabalhar, ela quer ser médica, mas ela não quer ser política, né? Perturba mais o relacionamento do que outras coisas. Então, é um pequeno movimento aí que a gente... Boa noite, Maria. Então, para nossa sorte, começa a enfraquecer um pouco todo aquele inflacionamento revolucionário
que, se progredisse dessa maneira, iriam tomar mais ministérios, né? Ou mais, enfim, porque quando a gente viu a Revolução Francesa terminar guilhotinando os líderes e os pensadores dela, o iluminismo que antecipou toda a Revolução Francesa, os filósofos, os dirigentes, a começar pelo rei, o julgamento, aquilo foi pior do que o parecido com a época do nazismo, né? O terror revolucionário, que é chamado, quem viu, né? Danton e o processo da Revolução. Boa noite, Maria. Quem acompanhou aquilo, estudando ensino médio, fazendo vestibular, antigamente, sabe que eles procuravam assim, você sabe de alguém, ouviu falar de algum, ia lá buscava o sujeito e guilhotinava. Então, a ideia que a criou, né, a Revolução, parecia ter medo dela mesma. Interessante porque vou compartilhar aqui, né? Faz parte da gente também trazer, quando fala alguma coisa. O Adelmo, interessante que eu não sabia que o Descartes tinha sido um dos principais precursores, né, do iluminismo. Começou com ele, né? Ele que deu fim à condenação de Galileu, ele publicou o Discurso do Método e a Meditação e Metafísica em 1641. Discurso do Método, 1637. No Discurso do Método, ele comenta a prisão de Galileu. A condenação à prisão doméstica, né? Mas então a Revolução teve medo dela mesma, a gente começa a ver sinais assim, ó. Porque as Proust, aquelas mulheres da vida que trabalhavam em bordel lá dos séculos passados, se vestiam melhor que as mães de família de hoje em dia. E não, isso não é uma provocação, isso é... Então as prostitutas eram mais bem vestidas, né? Do que mães de família. uma constatação. A Proust, de antigamente, sabia exatamente o que ela estava vendendo. Ela entendia que o corpo exposto tem um preço. Por isso, fora da cama, ela se cobria. A mulher de hoje, doutrinada por décadas de marxismo cultural, foi convencida de que expor tudo, em todo lugar, na frente dos filhos, na escola, na igreja, é libertação. Seja você mesmo, seja feliz a qualquer custo, meu corpo, minhas regras. Mas isso foi programado. Mas antes de continuar, já salva esse vídeo porque o que vem agora é mais grave ainda. A escola de Frankfurt e seus filósofos perceberam nos anos 30 que a revolução marxista não viria pela política. Então, mudaram de alvo, a cultura. Através das músicas, cinema, educação, mídia, moda, etc. Tudo organizado, tudo financiado. Marcuse escreveu o manual Enfraqueça a Família, Hipersexualize a Sociedade, Destrua os Papéis e chame isso de progresso, de evolução. E você acha que foi coincidência a revolução sexual explodir nos anos 60 e junto com ela vieram os anticoncepcionais? A revolução sexual, o feminismo, não libertou mulher nenhuma. Ele só deixou o homem sem responsabilidade para usar a mulher do jeito que quiser, como um objeto, sem consequência alguma. O homem nunca teve tanta oferta com tão pouco custo na história de toda a humanidade. Então tá desse jeito, né? O homem nunca teve tanta oferta barata, né? Os símbolos viraram de cabeça para baixo. A mulher que se respeita, que volta para o lar, que quer ser mãe, é oprimida e alienada. A que expõe o corpo, que aborda, que não depende de macho, é consciente e empoderada. E não, isso não é coincidência. Isso é Gramsci na prática. A tomada das instituições, a corrupção da linguagem, a inversão dos valores dentro da própria cultura, não foi o patriarcado que destruiu a mulher. Foi a indústria que vendeu a destruição como libertação. E hoje, essa mulher está de short de 4 dedos e um vestido marcando até o útero na escola dos filhos, na missa, no mercado, sem perceber que não escolheu isso livremente. Ela foi induzida. Isso mesmo. E sem saber,
ela está pagando um preço alto, ela, a família dela e toda a sociedade. Eu sou Valéria Xavier, reconstrutora de casamentos, e uma das minhas missões é conscientizar a mulher que dá para ser sensual sem ser vulgar. Se esse conteúdo te fez conhecer a verdade, me segue aqui. Todo dia eu trago verdades que ninguém mais está te contando. E comenta abaixo, você concorda ou discorda? Eu quero saber a sua opinião. Adelmo, Oi? o próprio Churchill, quando ele escreveu várias coisas, inclusive a ascensão de Hitler, antes mesmo dele ser aquele algoz para o mundo pelos aliados, né? Ele disse que após a finalização do nazismo, o Stalin, por exemplo, estava expandindo o comunismo, e isso tudo traria consequências muito graves. Porém, naquela reunião teve Churchill, teve Roosevelt e Stalin, ele disse que para Churchill que Stalin estava indo no caminho equivocado e que o comunismo tinha que ser combatido. E ele foi motivo de chacota, né? Olha, um gordo fumante alcoólatra dando pitacos sobre política. Então ele previu isso muito, muito antes disso, né? Tá vendo que interessante? Mas então estão aparecendo essas mulheres corajosas, com cabeça, para dizer assim, a mulher trabalhar, a mulher poder fazer, a gente vem falando todo tempo isso, né? Poder ser perfeita, presidente, Angela Merkel, Margaret Thatcher. Eu não preciso ficar, né, com essa loucura que passou a existir no movimento. Mas o movimento revolucionário, ele é isso mesmo, né? Faz parte do movimento revolucionário a histeria, né? Histeria. Em 2013, quando teve a caminhada aqui para derrubar o Lula, meus filhos foram, encheram a rua aqui, né? Estavam quebrando vitrine. Eles nem sabem por quê. Depois o Lula voltou. O que favorece ainda mais o Lula é a ameaça ao Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro, a família dele, saísse de cena, os políticos, né, de antigamente Tancredo, comuns, né? Fernando Henrique, assim, fizesse um acordo, não seria tão difícil botar um governo de centro sem esses extremos que estão assistindo. Mas isso não é o nosso caso. Nós só estamos aqui estudando e mostrando esse vídeo, lendo aqui, então, essa passagem, que a ideia que criou a Revolução, isso aqui quem escreveu era Martini, né? A ideia teve medo do que ela mesma criou quando viu o monstro que surgiu. E depois de haver um parto, né? Parece até o parto do narcisismo, lá em Freud. Freud teve um parto difícil quando pariu o narcisismo, escreveu ele. E veio para aquecimento também da psicanálise ali, né? Era um movimento psicanalítico grande. E o Freud explodiu em 1914. Então, esse modo de estudar a psicanálise, né, responsavelmente, e outros movimentos, como disse essa senhora aí do vídeo, né? A gente não é contra, vai quem quiser, a gente está esclarecendo. Ela diz assim, estou esclarecendo. Nós temos filhos e filhas, né? Então, é uma questão séria, se você quer, igual ela mostrou no vídeo. A filosofia e a literatura condenadas ao silêncio, completa revolução, a ideia que ela criou parecia ter medo de si mesma, uma ideia teve medo do que ela mesma criou. Boa noite, Ricardo. Obrigado por ter vindo. Uma ideia ter medo do que ela mesma criou é um fenômeno, né? Uma ideia teve medo do que ela mesma criou e foi condenada ao silêncio. Se Karl Marx viu na Revolução Francesa o poder do operariado, Machado viu outra coisa, lendo Lamartine, né? O iluminismo, com o poder do imaginário, o jogo da petalogia nas relações de poder simbólico e o consequente temor pelo perigo. Esse pensamento, pela petalogia, será tomado como eixo orientador do Machado de Assis, seu objeto de interesse, que está no livro anterior. Nos comentários da semana, de 21 de dezembro de 61, oculto, né? Sempre trabalhando oculto, Machado. Ninguém viu Machado passando.
debaixo do nome de Job, escreveu o Machado. Pretende Eugênio Peleton que a mulher, com o andar dos tempos, há de vir a exercer no mundo um papel político, em 61 do século passado, anterior, aliás. Sem entrar na investigação filosófica dessa profecia, a que dá uma tal ou qual razão à existência de certas mulheres da sociedade grega e da sociedade francesa, eu direi que é esse um fato que eu desejava ver realizado, em maior plenitude do que pensa o autor da Profession de Foi, profissão de fé. Eu quisera uma nação onde a organização política e administrativa parasse nas mãos do sexo amável, onde desde a chave dos poderes até o último lugar da amanuense, tudo fosse ocupado por essa formosa metade da humanidade. O sistema político seria eletivo, a beleza e o espírito seriam as qualidades requeridas para os altos cargos do Estado, e aos homens competiria exclusivamente o direito de votar na mulher. Que fantasia! Mas enquanto esperamos a realização dessa linda quimera, a mulher cabe em outros papéis, que se não satisfazem a inspiração de um humorista, podem contemplar plenamente o espírito de um filósofo e de um cristão. É, por exemplo, a da mãe de família, etc. Né? Bom, Machado, como se for uma Sibila de Cuma, ele faz uma premonição ali, né? Nostradamus, faz profecias, mas ele nega, sem entrar nas investigações filosóficas da profecia. Ele estende a profecia, desde a chave dos poderes até o último lugar do amanuense, tudo fosse ocupado por essas lindas beldades. Essa análise machadiana, então, né, naquela época, é um prenúncio da futura revolução feminista. Enquanto esperamos a realização da cena da quimera, a mulher cabe em outros papéis, mãe de família, etc. E adoçar os infortúnios da indigência e preparar cidadãos para a pátria. O iluminismo pregava a igualdade entre os homens, sem incluir as mulheres. É a reclamação do movimento feminista, né? Vindo da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade. Isso, quando eu conheci a minha namorada, que se tornou minha esposa, ela vinha justamente com esse discurso. Tá? A Revolução marxista libertou a mulher, se prometeu igualdade aos homens, mas nós, mulheres, não fomos igualadas. Então, ao meu ouvido, isso aqui falando durante muitos anos, você vai dando igualdade, porque, como disse a Clarice Borges aqui um dia, assim, é muito sedutor esse discurso, ajudar o pobre, né? Promover o excluído. É como se você já fosse receber assim, a bênção de Deus. Eu ajudo os pobres, os miseráveis. Já sou, então, é a mensagem cristã essa, né? A mensagem religiosa. Esse será o protesto de Ana Rosa, em 68, que vai aparecer logo adiante. Burlar a ordem, diz ela, criando estratégias e formas alternativas para contrapor tal sistema. Do ponto de vista do empoderamento do narcisismo, a profissão do lar é degradação, como disse a palestrante aqui, né? Inferiorização. E é contra essa exclusão social que surge o movimento político. A realização, porque o feminino tornou-se político, né? Eu tenho uma colega que participou do primeiro livro, depois ela teve lá as questões pessoais dela, que não participou mais. Ela combateu sempre isso aqui, falou assim, uma bosta depois que o feminismo tornou-se político. Essa palavra aqui no meio tornou-se motivo de problema, né? A realização dessa linda quimera finalmente se tornou realidade. O sistema referido pela autora Ana Rosa sustenta-se no pensamento do sujeito excluído, tema da obra de Karl Marx. Machado, aí vai. Machado, nesse recortezinho, né, tomou a mulher, entretanto, a sua questão é genérica. A ascensão social que, na concepção de Karl Marx, é a luta do oprimido contra o opressor, por ser mais sedutor. Nós vimos domingo, onde que vai terminar essa luta do oprimido contra o opressor. Duas pessoas de pele negra, uma destruindo a vida da outra. Pelo simples direito da farda, da superioridade,
Se aquele rapaz for condenado, a filhinha dele não vai ver o pai no mínimo entre uns 4 anos, né? Então, a gente está vendo que é o que termina essa luta do oprimido contra o opressor. Os próprios sujeitos humanos, todos nós somos oprimidos, né? Tá? Todos nós aqui somos oprimidos. E quem oprime a gente é a gente mesmo, que você tem que se conter. Essa foi descoberta do Freud em 1914. Você joga contra você mesmo, não tem inimigo externo. O inimigo é interno, né? É a minha censura que me impede de fazer loucura. Mas eu posso ser levado à loucura quebrando a censura, se ela for violenta demais. Então, por ser mais sedutor. Em Hoje é Vental, Amanhã Luva, de 1860, um ano antes, então, aquele fragmento ali em cima, tinha incluído a ideia de ascensão social em Hoje é Vental, Amanhã Luva, onde ele mudou ao original francês, porque interessava ao Machado, baseado nisso aqui que a gente já leu agora, então, né? Mostrar como que as ideias postas em práticas pode dar certo por um lado no movimento individual, igual fez Rosinha, né? O romance, que está aqui hoje presente, o Daniel, né? Os colegas de grupo leram, a Márcia, na época, já lemos isso aqui. O texto inteiro tem só o fragmento. O Bento, abrindo a porta dos fundos, ninguém mais, não vejo ninguém aqui, desempenhei meu papel, estou contente, a Rosinha, subiu um degrau na sociedade. Eu vou ficar assim? Alguma baronesa não me desdenharia de certo. Virei mais tarde. Aqui parece essa Sibila de Cuma do Machado, que ele vai amarrando por dentro o texto dele, né, igual um cirurgião, assim, corta, depois costura, porque ele vem mais tarde, lá no final, com o nome de Bento Santiago, né? Ele deve ter pensado no futuro, falou assim, não, já tinha isso, vou botar Bento e Santiago. Mas o leitor comum, como a gente falou aqui nesse início hoje, ele lê o texto, ele gosta da história, mas ele não sabe mais do que isso, não. Ele fica no nível dessa leitura, sem ir perseguir. Boa noite, Joelma, obrigado por ter vindo. Então, quando ele dá o nome de Bento Santiago, ele tinha um Bento lá atrás que tinha dito que viria mais tarde, né? E vai subir degraus na sociedade. O poder imaginário de criar utopias surge em Machado, no Conto País das Quimeras, de 62, publicado no jornalzinho chamado O Futuro. Estamos no País das Quimeras, respondeu ela, a Sílfide, né, que levou o título. No País das Quimeras? Das quimeras, país para onde viaja 3/4 partes do gênero humano. Impressionante esse... Entende? Parece o Messi jogando bola, né? Uma bicuda, que chama também. Ele dá um pontapé na bola e vai pro gol. Porque ele diz que 3/4 partes da humanidade gosta de sonhar, né? Na utopia. Vive no mundo das quimeras. E uma pequena parte é que sustenta, né? Lá no Alienista, quem já leu e lembra, ele vai dizer que 20% de Itaguaí era racional, equilibrado, e 80% era desequilibrado. Então, ele mantém quase igual, 75%, 80% são os malucos. Mas depois que passa essa revoada dos malucos, a coisa assenta de novo, né? Então, 3/4 da paz, mais que não se acha consignado nas tábuas da ciência. Houve a apresentação com o cerimonial de estilo. Tito estremeceu quando pousou os lábios na mão fina e macia da soberana. E então, esta não reparou porque tinha na mão esquerda um psiché, que é justamente a psicologia, né? O espelho, onde se mirava de momento em momento, a soberana. Impetraram os três licença para continuar a visita do palácio e seguiram pelas galerias e salas do alcazar. Cada sala era ocupada por um grupo de pessoas, homens ou mulheres, algumas vezes mulheres e homens, que se ocupavam nas diferentes mistérios de que estavam incumbidas pela lei do país, ou por ordem arbitrária do soberano. Tito percorria essas diversas salas com um olhar espantado.
Estava parecendo um pesadelo, né? Estranhando o que via, aquelas ocupações, aqueles costumes, aqueles caracteres. Tá? Tem outro capítulo desse livro novo, né, que vai sair, que é a análise de caracteres. Em uma das salas, um grupo de 100 pessoas ocupava-se em adelgaçar uma massa branca, leve e balofa. Naturalmente, este lugar é a alxaria, pensou Tito. Estão preparando alguma iguaria singular para o almoço, a massa quimérica, né? Indagou Cicerone se havia acertado. Cicerone respondeu: não, senhor, estes homens são ocupados em preparar massa cerebral para um certo número de homens de todas as classes, estadistas, poetas, namorados, etc. Serve também a mulheres. Esta massa é especialmente para aqueles que no seu planeta vivem com verdadeiras disposições do país, aos quais fazemos presente deste elemento constitutivo. É massa quimérica da melhor que se ha visto até hoje. E pode-se ver, o Machado ele vai conduzindo ludicamente, né? Como disse um pesquisador aqui, uma tese muito boa sobre o jogo. Andei pesquisando o vocábulo jogo, que é o jogo do Machado, né? Como ele joga com a linguagem. E como descobriram agora recentemente, então, com o narcisismo, você pode jogar com a linguagem. Você pesca o outro, né? Sempre foi assim. Só que agora criou um problema, porque é pescador contra pescador. Tá? Pescador, quando o negro pescou outro negro, entregou à polícia. Uma palavra com 3 sílabas. Virou xingamento de condenação criminal como se fosse um tiro. É importante a gente demarcar bastante isso, porque é um momento da loucura que nós estamos vivendo. Né? O Cicerone sorriu, chamou o chefe da sala, a quem pediu um pouco de massa. Esse foi, com prontidão, ao depósito e tirou uma porção que entregou a Tito. Mal o poeta, a gente não sabe o que ele quer dizer com essa brincadeira, mas é uma massa que está no depósito. Nesse momento ele não foi pegar gente assim para entregar, mas também foi, né? Tito ficou confuso, mas o chefe, batendo-lhe no ombro, vá descansado, disse. Nós temos à mão matéria-prima bastante, né? É da nossa própria atmosfera que nos servimos e a nossa atmosfera não se esgota. Este chefe tinha uma cara insinuante, mas, como todos os quiméricos, era sujeito a abstrações. Está vendo? De modo que Tito não pôde arrancar-lhe mais uma palavra, porque ele, ao dizer as últimas, começou a olhar para o ar e contemplar o voo de uma mosca. Este caso atraiu os companheiros que se chegavam a ele e mergulhavam-se todos na contemplação ao lado do inseto. Ao lado do inseto. Os 3 continuaram o caminho, que é a recepcionista, né, a Sílfide e o Tito. Mais adiante, uma sala onde muitos quiméricos à roda de mesas, então eles estão lá, né, nessa viagem do Tito no País das Quimeras. Entretanto, era a hora do almoço real. À mesa do gênio soberano só se sentavam o rei, a rainha, 2 ministros. Olha só. Luiz Althusser, aqui, ó, aparelho ideológico de Estado, né? O rei, a rainha, os ministros, o médico, e a encantadora fada, que havia levado o meu poeta àquelas alturas. No Machado, a fada encantadora é a própria linguagem, né? Que você sonha quando vai escutando e bota as crianças para dormir com relatos. A fada, antes de sentar-se à mesa, implorou do rei a mercê de admitir Tito no almoço. A resposta foi afirmativa. Tito tomou assento. O almoço foi o mais sucinto e rápido que é possível imaginar. Tito foi assistir ao jogo. Em roda da sala havia cadeiras onde estavam sentadas as utopias e as quimeras. Às costas dessas cadeiras empertigavam-se os fidalgos quiméricos. Não te lembras? À noite, cansado da luta do dia, recolhe-se ao aposento e aí, abrindo velas ao pensamento, deixaste ir por um mar sereno e calmo. Nessa viagem, acompanham-te algumas raparigas. Somos nós, as utopias, nós, as quimeras. Machado, para escrever um conto desse, com 22 anos de idade, 23, né, 1862, né? Era muito criativo, né, para imaginar tudo isso, né?
Quer saber, tornou utopia? Quem nos leva todas para a tua companhia? O poeta voltou a cabeça e viu a peregrina visão, sua companheira de viagem, que era a Sílfide, né? Foi ela que te levou, então, nesse mundo de fantasia. Então, quando fala aqui em cima, né, que a Revolução Francesa criou coisas que depois ela mesma ficou apavorada com o que ela criou, tá? A filosofia, né, que é a sabedoria, o iluminismo, que veio com Descartes em 1640 para frente, e terminou em... Né, a ideia teve medo dela mesma. São essas ideias que você vai sendo levado, depois você acabou saindo do shopping, levou para casa uma geladeira que custa 4 mil reais, você comprou por 12 mil, porque vai comprar em 40 prestações, e, enfim, essas coisas que você... Onde eu estava com a cabeça, hein, quando eu aceitei isso? Porque eles conseguem movimentar o desejo, e o desejo é sempre erótico também, né? Então a fantasia e a utopia entrelaçaram-se as mãos e olhavam para Tito. Ele, é como se ele usasse droga, né? Ele usa aquela filosofia para criar um conto desse. Nessa situação, soltou um grito de dor, fechou os olhos, deixou-se ir como se tivesse... Aqui está acordando do pesadelo. É o fim da Revolução Francesa. E se tivesse de encontrar um portermo de viagem à morte. Era, na verdade, o mais provável. Passados alguns segundos, Tito abriu os olhos e viu que caía perpendicularmente. Você cai de imaginário por real, né? Sobre um ponto negro que lhe parecia do tamanho de um ovo. Então ele estava voltando para a Terra. A Terra era um ovinho pequeno. O corpo rasgava como raio o espaço. O ponto negro cresceu e até fazer-se do tamanho de uma grande esfera. A queda do poeta tinha alguma coisa de diabólica. É mole? Ele soltava de vez em quando um gemido. O ar batendo-lhe nos olhos obrigava-o a fechar os olhos, né, de instante em instante. Afinal, o ponto negro que havia crescido continuava a crescer até aparecer ao poeta com o aspecto da terra. É a terra, disse Tito com ele mesmo. Era, na verdade, o mais provável. Passados alguns segundos, Tito abriu os olhos e viu que caía perpendicularmente. Aqui está repetido. Você também tem que corrigir, né? E botar o comentário, porque um é País das Quimeras, outro é Excursão Milagrosa. São dois contos que ele repetiu e alterou um pouquinho. Creio que não haverá expressão humana. Adelmo, era tão forte assim como não? Ou ele projetou isto para os tempos atuais? Porque é tão atual como... Sim. Era tão forte assim, quer dizer, forte é a cabeça do Machado de imaginar tudo isso, mas você vê que interessante que ele criou uma... É quando você lê um livro, que você vai no mundo dos sonhos, tem um conto que aparece logo depois, chamado Anjos das Donzelas. Cecília, com 15 anos, ela vai ler tantos clássicos da cultura humana, e ela então acha assim, nossa, o amor é um horror, credo, só dá crime, morte, violência doméstica, né, igual está agora. Ela decide não casar. Eu tenho um filho com 28 anos que falou assim, pai, tá vendo o que aconteceu com o seu casamento? Tô fora, hein? Não quer saber de mulher, vai ser um solteirão. E tinha uma namoradinha, passou por uma tragédia das mães, né? Tanto dele quanto da namorada. Continuando. Creio não que não haverá expressão humana para mostrar a alegria que sentiu aquela alma perdida no espaço quando reconheceu que se aproximava do planeta natal. Curta foi a alegria. Tito pensou e pensou bem que, naquela velocidade, quando tocasse em terra, seria para nunca mais levantar. Teve um calafrio. Viu a morte diante de si e encomendou a alma a Deus. Aqui, Adriano, eu boto a questão aqui assim, será que isso aqui é notícia de Dostoiévski, que no Manifesto Comunista de 1848 foi condenado à morte, quase foi morto? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não tem um dado confirmatório. Assim foi, ou antes veio até que, milagre dos milagres, caiu sobre uma praia de pé firme, como se não houvesse dado aquele infernal salto.
Então, ele deu um salto para cima e caiu. A primeira impressão, quando se viu em terra, foi de satisfação. Depois, tratou de ver em que região do planeta se achava. E caiu na Sibéria, olha aqui. Né? A vela estava gasta, a galga não sei o quê. Então, ele retornou para casa. Desde então, Tito possui um olhar de lince. Mais perscrutadora. Tipo assim, não vou mais entrar nesse movimento, né? Se homem entrar na cabeça miolos ou massa quimérica, devo declarar que poucos encontram que não façam provisão dessa última espécie. Diz ele, e tenho razões para crer, que eu entro no número dos pouquíssimas exceções, que não acredito em milagres, né, em fantasia, em libertação, né? Em que pese aos meus desafeiçoados, aqui o Machado vai incluir os desafeiçoados, porque ele já começava a ter, era muito assim também, como ele está escrevendo isso aqui, né? Quem entendia essas mensagens, via nele o inimigo, um problema, né? Ele já chamou de desafeiçoados. Mas então ele fala aqui que esse país das quimeras era o rei das bagatelas que governava. Era o Stalin, esses, né, governantes cubanos. Tá? Então, isso aqui está no texto, eu só repito para enfatizar, recorta, eu faço pouco comentário, mantenho sempre o autor falando para não ficar, como diz, dando pitaco, né? Basta marcar em negrito, que eu não preciso repetir embaixo tudo que já marcou. O que é a citação? É você buscar só o negrito e botar na tese de doutorado, né? Se está em tese de doutorado, é você botar só as frases e construir um texto enorme seu. Eu adoto o método contrário. Marco aquilo que ele citaria e deixo o autor falando. Vou criando as pontes de ligação. 2 anos depois desse texto, em 64, em seus costumeiros comentários, a gente encontra um comentário do Machado sobre uma peça de teatro do comunismo. Essa peça de teatro eu consegui baixar, assim, tem disponível em PDF. Não precisa ir até São Paulo, na biblioteca, pegar um livro para ver se acha, depois não acha. Está tão fácil hoje que essa peça está disponível para leitura, quem quiser ler. Essa semana eu pude contar que foi rica em produções dramáticas, 2 comédias em um ato. 2 autores, um é estreante, a Taliba Gomensório, que era 22 anos na época, tá? Médico. Estudante da Faculdade de Medicina, ó. Não assisti à apresentação, mas ouvi dizer que a comédia agradou muito, que é cheia de vida e movimento, e semeada de bastante sal cômico. Tem por título Comunismo. Então, lá no meio da crônica tem só esse detalhe que passa batido e quase ninguém nota e não associa com o País das Quimeras, né? Porque ele vai relançar em 66 o País das Quimeras com outro título. Eu acredito que é por causa dessa percepção do comunismo. Muito embora tivesse traço aqui, né, com a Sibéria, tá? Com a morte na frente dos olhos, né? Mas ele podia estar se referindo a alguém da Revolução Francesa, que também teve muita gente com a morte diante dos olhos e dentro dos olhos. O comentário sobre o comunismo se repete em setembro, né? Esse comentário aqui é de junho. Em setembro ele repete a mesma coisa. Aí agora ele comenta, parece que ele viu uma representação, ou ele leu, não sei, porque ele começa a falar dos personagens. O casal Pitanga é um progresso sobre o comunismo. O casal Pitanga, a intriga é mais bem ligada, e o movimento mais natural, posto que estas 2 condições não estejam ainda aí cabalmente preenchidas. O diálogo e o estilo estão muito acima do diálogo do estilo do comunismo. Quer dizer, ele está comparando 2 peças, né? Acho que eu confundi aqui. O casal Pitanga está falando uma peça e ele disse que é o estilo do comunismo que seria outra peça, porque ele comentou que tinha 2 peças, né? Nesse mesmo ano, ele publica, então, O Anjo da Donzela. Mostra a leitora Cecília apaixonada pela leitura de clássicos românticos, tragédias do amor, e, capturada pela leitura, orientou a sua vida por ilusões lidas em livros e desiste de todos os pretendentes e permanece solteira. Viveu no País das Quimeras. A fada imaginária fala através da linguagem. Tá? É o convite, né? São as palavras que direcionam o sujeito. Era do interesse de Machado comunicar a psicologia manipulativa da manipulação subjetiva.
Então, não é marxismo, né? Porque quando ele faz isso aqui, também é marxismo, né? Mas quando ele faz isso aqui, ele está indo por romance. Como que a linguagem manipula, né? Com o Manifesto Comunista e outras obras, Karl Marx produziu revoluções por meio de livros, manobrando com a linguagem de modo escancarado. Mas Machado de Assis prefere fazer a travessia do Rubicon sem ser visto. Ele vai escondido, publicando ficções, sem direcionar muito a cabeça do leitor. 2 anos depois, em 66, relançou O País das Quimeras, de nome agora Uma Excursão Milagrosa. Somente por milagre se consegue viajar até o País das Quimeras. Parece que ele estivesse dizendo isso, né? Ele trocou o título, mas ficou bem elegante, né? Aí de 62 a 66, né, em 4 anos, somente por milagre você viaja a Excursão Milagrosa ao País das Quimeras. Na reescrita, após algumas páginas, olha que interessante, né? Ele percebe essa jogada, o Tito, o Machado. Aqui deixa de falar o autor para falar o protagonista. Ou deixa falar o outro, né? Evita você ficar falando. Não quero tirar o encanto natural que há de ter a narrativa do poeta reproduzindo as suas próprias impressões. Esses 2 contos são iguaizinhos. Eu tinha enviado para o Melk, enviei para o Daniel, enviei para várias pessoas lerem. Você consegue ver onde é que está a diferença? Olha, Delma, eu não consegui ver. A diferença está no meio do texto aqui, né? Tito levantou-se e recuou. Eu levantei-me e recuei. Tem a mudança do ele para o eu, né? Eu não estou narrando a história dele. Agora é o Tito quem narra. A narrativa anterior era o Tito levantou-se. Agora é eu, que sou o Tito, levantei-me. Aqui deixo de falar, então. Eu paro de falar, porque fui eu que falei antes, em nome do Tito. Agora, é o próprio Tito que dirá. Não sei se Tito esperava um balão para a viagem. Era de esperar um balão para a viagem. Tito repetiu maquinalmente. Eu maquinalmente repeti. Durou a ascensão algum tempo. Tito não podia pensar. Eu não podia pensar. Engano dele, engano meu. Subíamos. Isso passou rápido pela mente do poeta. Isso passou rápido pela minha mente. Então, eu me enganei. Não é ele se enganou, ou foi enganado. Eu me enganei. Eu li e me enganei. Você não entendeu? Não, não. Mas está escrito no texto, o que você não entendeu? Ah, eu pensei que era uma coisa, mas era outra. É isso. Como disse, ele não pensava. Como disse, eu não pensava. Há uma mudança de perspectiva. De alguém que fala por mim ou sobre mim, agora sou eu quem falo. A linguagem seria, então, a musa que tem o poder de induzir o sujeito a seguir irrefletidamente, sem pensar alguma direção. Hoje o Daniel mandou um áudio aqui. Ele estava lendo o conto Relógio Parado, que é de 1 ano antes de Capitu, 1898. Com que a mulher direciona o Correia, né, para ir à guerra, matar o marido, e ela ficar viúva, e em vez de ela casar com ele, ela dá o pira. Ela só queria se vingar dele, que ele era um homem que traía, né? E esse conto, de 1898, o João Fonseca, que era o marido da Maria Rita, ele foi à guerra com uma mulher, a prazeres. O Machado, naquele ano de 98, que vai aparecer daqui a pouco nesse mesmo texto, ele estava observando porque já começava a ganhar força as publicações do feminismo no Brasil. A gente vai daqui a pouquinho vai ver. Então, ele está chamando aqui o motivo para a responsabilidade, né? O motivo da mudança é ressaltar a responsabilidade por uma decisão tomada. Ele escolheu seguir a idolatria. Você quer ir? Quero. Tá? O personagem foi conduzido pela musa, seja doutrina, seja figura feminina, figura de linguagem, o amor à língua, a paixão humana. Tito se aventura em um mundo de utopias e quimeras. Terminada a narrativa, tem uma mudança. Tal é a narrativa de Tito, a viagem que ele, Tito, fez, e não eu. E que ele narrou, né? Esta pasmosa viagem serviu de muito. Quando a gente pega esse conto, 62, e pega o de 66, a gente vê
que houve uma mudança grande no final. E quem lê assim de montão, né, tem que ficar comparando lado a lado. O leitor comum jamais vai pegar um conto e fazer isso aqui, né, botar um lado do outro, né? Não vai. Ah, isso, é isso. Só quem faz isso é o pesquisador de doutorado. E teria que fazer isso, né? Mas eu não vi nenhuma tese que explicasse. Eu vou explicar a diferença de país das quimeras com a excursão milagrosa. Não tem nenhuma. Isso pode servir de exemplo aos futuros viajantes. O Machado aqui estava um pouco assim, querendo também ensinar através da linguagem, né? Ou ele estava sendo irônico, né? Porque ele mesmo não concorda que a linguagem ensine alguma coisa. O que ensina sempre é você quebrar a cara na experiência. É o que ele tinha traduzido lá em cima com Lamartine. Aprendam os outros no espelho deste. Não pode ser verdade que ele estivesse dizendo isso, mas ele diz assim, mais uma charada, né? Decifre, eu te devoro, né? Então a ideia é o seguinte, né? Tito, foi você que escolheu. Você quis ser feminista? Quis. Eu quis sim. Beleza, vai em frente. Você quis ser marxista? Quis. Você quis ser nazista? Quis. Também quis. Você quis isso, aquilo outro? Tá. Já está bom demais se eu resolver só a minha vida. Não preciso querer salvar o mundo, não. Se eu salvar a mim mesmo, já está ótimo. Tito é transportado por uma sílfide para o mundo dos sonhos. O sujeito corre risco. Joaquim Serra escolheu publicar a sua peça, não vou deixar de fora porque é muita coisa, né? Eu sei que em 66 também tem esse artigo, né? Essa peça de teatro chamada Forcas Caudinas. E as Forcas Caudinas, ele também cita a Sibéria, tá? Foi quando desterro para a Sibéria. A Sibéria é um paraíso. No conto extraordinário País das Quimeras, Machado elabora uma utopia. Estamos no País das Quimeras, país para onde viaja 3/4 da humanidade. É verdade que 3/4 da humanidade, 3/4 da parte do gênero humano, prefere sonhar acordado. É lógico, né? Agora, por exemplo, a derrota na Copa do Mundo derrubou, né? O Brasil perdeu. Sonhando acordado que ia ser hexacampeão. A fantasia é preferida ao real. Não deixe de ser verdade essa preferência, embora a fantasia não alimente. O movimento político subversivo induziu a mulher a pensar-se excluída. Foi a reclamação aqui da escola de Frankfurt, que a colega fez pelo vídeo. Note, leitor, o recurso machadiano. Deixa de falar o autor para falar o protagonista. Vamos dar voz à protagonista. Então, vou deixar falar a mulher. Tratado de Emancipação Política da Mulher e Direito de Votar, de 1868, ela publicou no pseudônimo, aqui, com sigla, né? A mulher nasceu livre, a mulher geme em ferros. Que é absurdo negar a todas as mulheres direitos civis, porque os cuidados da família, da casa e família, consomem todo o seu tempo. Parece um depoimento feito numa sala do Freud, né? Por que eu falo isso também? Sabe-se que na época tinha costureira, aqueles lugares seguros, né? Que a mulher é muito corajosa em ambiente seguro. Então, hoje também é assim, né? Não mudou muito, não. Aqueles ambientes seguros, foram grandes espaços fora de casa, surgiram as médicas, mas não foi suficiente. As engenheiras, né? As diretoras de empresa. Mas parece que não é essa igualdade que está interessante. Isso aí era o movimento feminista. Virou outra coisa agora. Era como excluir todos os homens da Assembleia. Então, ela começa o depoimento muito vingativo, entende? Ó, excluir a mulher e deixar no lar é como excluir os homens da Assembleia. É a mesma coisa. Porque são alguns marinheiros, outros soldados em serviço ativo, ou negociantes, cujo negócio requer toda a sua atenção e energia. A mulher nasceu livre, a mulher está em ferros nesta época de hoje. Em ferros é aquele negócio do escravo, né?
em que tudo respira liberdade. É tempo de considerar este objeto e tratar de uma reforma que se poderia chamar a mais magnífica deste mundo. É tempo que o homem, neste século de luzes, há o iluminismo aqui, né? No meio do texto. Quando grita liberdade, compreenda a dignidade da mulher e a baixeza do abuso de forças. Fosse primeiro protesto contra a... Aí eu cortei. Governar um Estado, pelo contrário. Por exemplo, tem Elizabeth e Vitória na Inglaterra, tem Catarina da Rússia, tem... Então, tinha essas mulheres. Quer governar? Vai se eleger, né? Talvez você consiga ser rainha, um bom marido, né? Sei lá, te promova. Mas não quer dizer que todas queiram isso, né? Maria Teresa da Hungria e muitas outras. É a opinião geral que a mulher não pode resolver questões diplomáticas. Isabel Uric, sobre a escravidão da Vestíndia, em sua obra imortal intitulada... Ela é bem culta, né, na verdade. É uma professora que deve ter sofrido muito no casamento, tá? Aí ela tornou-se revoltada e quer chamar todas as outras para fazer o mesmo que ela passou. São experiências privadas, né, de sofrimento que você passa, não dá para generalizar para todo mundo. Ela é muito inteligente, né? Pelo que escreve. E a mulher não tem garantia nenhuma. Por isso que é um perigo. Você pega e lê isso aqui, fica influenciado. Nossa Senhora! Todo mundo prejuízo, né? É isso. A influência é igual a Cecília lá de Anjo das Donzelas, que não casou por isso. Ou você desiste ou você insiste, você sai do chão da realidade sua, para seguir o pensamento do outro. Triste sociedade onde está no trono e o outro no pó. É muita miséria, né? Entre escravo e senhor, não há sinceridade. A mulher há de sempre ser pérfida ao homem enquanto existirem essas condições. Essas condições acabaram e pérfida não terminou, não. As funções domésticas não são bastantes para a mulher. Como se o homem não devesse ser mais que marido e pai. Na verdade, também, eu tenho um colega que falou assim, Adelmo, para mim, a revolução feminista tinha que ter acontecido há mais de 100 anos, rapaz. Minha mulher é médica, eu não faço porra nenhuma. E ela gosta. Aí eu fico na minha. Olho as crianças, né? Mando lá em casa e estou o tempo todo livre. Interessante, tá? Assim até eu me casaria, Delmo, nesses termos. Nesses termos até eu me casaria também. Para ficar em casa, tranquilo, sem fazer nada, alguma coisinha ou outra. Arranja uma feminista autêntica, né? Adel, eu conheci um rapaz aqui na cidade que ele se casou com a médica e ele cuidava das crianças, né? E ela que trabalhava, sustentava a casa, ele não tinha ganho nenhum. E aí, com o tempo, eu acho que ela enjoou disso e ele começou a usar drogas, né? E se separou e ele suicidou-se há pouco tempo. Olha só. São as histórias individuais, né? É sempre a gente vai bater aqui. Nós estamos no grupo do narcisismo, cada um que se sabe como pode, cada um que se proteja, que se cuide, né? Para não seguir nem a doutrina de um lado nem do outro, depois você dizer igual lá o Tito do Machado, né? Foi ele que me levou para o mau caminho. Negativo, camarada. Você entrou nessa também porque você achou que era vantajoso. Vai ver que esse sujeito aí que suicidou-se, ele depois viu, como disse, se viu no espelho do outro, assim, alguma coisa, né? Eu não posso dizer nada, não sei nem quem é. Então, ele filmou o suicídio. Mas o que é que levou? Você procurou saber? A mulher não queria voltar para ele, né? E ele queria voltar, e ficou meio perdido aí. Entendi. Ele já estava... aconteceu aqui, então, com o contrário, né? Com a minha cunhada que veio à morte, ela sustentava tudo aí, depende, né? Mas quando rompe, assim, uma relação dessa, né? Devemos procurar ser mulheres livres. Para a verdadeira mulher não há tentação alguma. O problema todo é que
Faltou um esse aqui, né? Esse tratamento psicológico, ela está fazendo um tratamento psicológico escrito aqui, né? Ela está no consultório de Freud, tá? Esse texto é o consultório de Freud. Só que o leitor, se fossem gravadas as sessões de Freud para a cidade inteira ouvir, ia ter só horror. Esse texto de Freud aqui é texto publicado que está na tese de doutorado, foi, né? É citado por uma tese de doutorado. Ó. Cristiana de Paula Ribeiro, mestrado em História, em 2018, uma dissertação que escreve: A vida caseira é a sepultura de talento. Tá? Ela foi lá ler essa tese, esse texto, né? Que ficou guardado, que o que é que essa menina pensa do marido, se ela tem filhas e filhos, tá? Se o filho dela, se ela tiver filho, né? Vai sustentar essa posição. Não quero dizer que você vai casar, nem eu quis, né? Uma mulher que fosse doméstica. Eu tenho que dizer isso também. Eu tenho minha responsabilidade nessa história, né? Era casado com uma mulher que queria ser do lar, só. Casei com 23 anos, engravidou logo. Me separei, larguei ela para trás, segui com uma feminista, que teve para 3 filhos. 40 anos depois, terminou o casamento. Aí que eu vim entender que empoderamento é você criar uma pessoa que depois, né? Foi até bom, porque permitiu a liberdade para dizer essas coisas. Se eu tivesse casado, não podia dizer isso. Né? Fiquei 40 anos sem falar nada. Vim descobrir no final que o empoderamento também envolve isso. Mas a culpa é minha. É Tito narrando a sua história. Né? Entrei nessa, entrei de gaiato no navio e estou por aqui. É difícil você pegar no narcisismo uma pessoa que denuncia a si próprio, né? Fala assim, que merda que eu fiz, né, rapaz? Não tem problema nenhum, não, isso. É a querela, né? Que a Simone de Beauvoir vai citar no livro dela. O desejo de querelar. Vence o melhor narciso na quadra da argumentação. A questão ronda a rivalidade na linguagem, o poder simbólico. O homem que não for escritor nem hábil no jogo da língua, com a figura da linguagem, ou que for precipitado, já nasce derrotado. É o masculino em geral isso aí. O homem não tem articulação com a linguagem que tem a mulher e jamais terá. Porque a linguagem é a arma da mulher, né? O revólver da mulher são as palavras. O homem é a brutalidade, é o impulsivo sempre, né? Do qual ela se serve, quando quer, chama, né? O sistema é imaginário, no sentido de que ele se espalha influenciado por meio da imaginação. É a cultura de Frankfurt, que disse a moça. Livros são obras imaginárias. As autoras do feminismo deveriam incluir em suas obras a seguinte passagem. Deu lindo, bradou angustiadamente uma voz de mulher à porta de uma colchoaria. O Bion ouviu o grito, voltou-se e viu que era. Era um carro que descia e uma criança de 3 ou 4 anos que atravessava a rua. Os cavalos vinham quase em cima dela, e por mais que o cocheiro fosse sofreasse, Rubião atirou-se aos cavalos e arrancou o menino do perigo. A mãe, quando recebeu das mãos de Rubião, não podia falar, estava pálida e trêmula. Algumas pessoas puseram-se a altercar com o cocheiro, que talvez vinha depressa demais, né? Mas um homem calvo que vinha dentro ordenou-lhe, vai embora com esse caminhão, vai lá, dá atenção a essa gente não, embora. E fosse andando. O cocheiro obedeceu assim quando o pai, que estava no interior da colchoaria, veio para fora, já o carro dobrava a esquina de São José. Já quase ia morrendo, disse a mãe, se não fosse esse senhor. No gesto heróico e impulsivo, né, da inconsciência do narcisismo. Ô, Adriano, toma um café aí, rapaz. Ô, dá um belisco. Bom, se você quiser, né, participar. Estou acordando todo dia às 3h30 da manhã para trabalhar e 12 horas por dia é algo difícil, né? Mas assim que possível eu tento permanecer quando mudar a rotina de trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, valeu, camarada. No gesto heróico da impulsividade, né? Porque estão acusando o homem de ser impulsivo também agora.
tá? Nas críticas, assim, o homem é impulsivo, mas quando precisa, elas querem, né? Então ele vai no ato heróico inconsciente do guerreiro salvador, é ali que incide o grito, o socorro vindo da mulher. A autora do texto acima, a ETS, não leva em conta que, para a mulher, são exigidas condições especiais de segurança. A mulher é muito corajosa no ambiente seguro. E quando está em insegurança, ela grita por socorro. Em 69, na Semana Ilustrada, aqui a gente vai começar agora uma série de textos inacreditáveis, que a gente vai poder ver o seguinte, são todos machadianos, pelo modo de escrever, pelas referências, só que não são ainda, são inéditos, então, né? Esse capítulo do livro aqui, que está para sair, até o ano que vem, a gente deve incluir essa observação. Textos inéditos de Machado que ninguém viu, né? Esse comunismo ideológico, né? Mas não do Marx. É comum na linguagem você ser enganado, né? Como foi, por exemplo, aqueles 1000 anos que, né, da Idade das Trevas, governado pela Santa Sé e governado pelas Escrituras. Então, vamos ler alguns textos que são Semana Ilustrada, 69, começa. Quem nos dará um Francisco Manuel, que nos limpe. Tem que tirar essas. Eu falei com o Daniel que ia corrigir essas coisinhas para enviar, né? O Daniel, veio um professor interessado, o Marcelo, que o Daniel localizou, que está interessado em ler esse capítulo. Pode enviar, Adel? Espera, deixa eu corrigir esses erros. Os aferes, os rangos, os afrosos, os elevés, os charmãs, não cuide a sombra do grande poeta que se for embora. Cá estão a corromper-nos a língua. Esse modo de escrever é inconfundivelmente machadiano. Eu admito que o francês nos vista, nos penteie, nos perfume e nos offenbadiche. Transforma em verbo, em adjetivo, Offenbach. Admito que nos mande os seus romances de Terrail e as suas filosofias de Conte, as suas ninfas, Lucena e os seus viajantes reclusos, mas que ainda, por cima de tudo, nos faça da língua uma manta de retalhos. Tá? Fazer da língua uma manta de retalhos, né? É o problema da Torre de Babel. Aí já é demais. Abro agora mesmo o Jornal Brasileiro, leio uma correspondência de Paris escrita em francês e traduzida cá. E o que é de ler? Trata-se de um rapaz sem vintém. A correspondência diz que ele não tinha a bolsa guarnecida de moedas. Essas células são reservadas aos prevenidos e perigosos. Tomou o partido de se nutrir como os outros. Escrito inconfundível. Então, neste mesmo ano de 69, Machado publica Luiz Soares. É porque num conto tem a chave de leitura do outro. Numa crônica dá a pista do outro conto. Esse mesmo ano tem o Luiz Soares. 300 contos. É muito dinheiro para comprar o miserável. O autor insiste na posse do dinheiro. É melhor ter 300 contos do que 30. O comunismo, né? Comunismo aqui, então, é comum eu querer dinheiro. Todos nós queremos, né? Pergunta alguém aqui, tem alguém no grupo que não quer dinheiro? Tá? O comunismo começa a rondar de perto o pensamento machadiano. A questão do comunismo é o interesse em tomar a propriedade e o dinheiro do outro, alheio. 1870. Imagine o cozinheiro obrigado a fazer um bife sem carne. Então é a posição de um cronista sem assunto. Então é o Machado aqui, inconfundível, né? Para qualquer lado que eu me volte, que já tem outra crônica que fala quase igual a isso, que é do Machado. Essa aqui não é reconhecida como sendo dele, não. Nós estamos procurando também assim, critérios bibliográficos para reconhecer o que é a autoria machadiana. No meio desse pacote vem o critério bibliográfico. A bibliografia publicada, né? Para qualquer lado que eu me volte, não vejo nada que vale a pena uma reflexão. Tudo caminha com a monotonia de um relógio e a indiferença de um cavalo magro. E, no entanto, é preciso encher aí umas 3 colunas da semana, porque os leitores não querem saber da penúria do cronista. É demais, né?
pagam para ter colunas cheias. Nesses dias de escassez, podiam introduzir um costume novo. Encher a semana com receitas. Tem que sair catando, né? Eu tinha que ter aqui, sabe quem? Uma secretária, né? E pegar esses textos, se fosse a Delma, tem o meu aqui, vou tirando para você, tá? Que o Marquês de Maricá era orgulhoso, é coisa que refere aos seus contemporâneos. Ocorre-me, justamente, uma anedota. Eu não queria voltar ao meu país sem conhecer um homem ilustre a quem se pode dar o nome de La Rochefoucauld. Que lhes pareça a resposta. Marquês não deixava os seus créditos por mãos alheias. Não esperava o juízo da posteridade. Era Enéas e Virgílio, ao mesmo tempo, o sacerdote do seu próprio altar. Deixou um excelente livro de máximas. Traz uma correspondência de Paris. Como uma justiça render justiça a algum assunto, né? Como dizia um personagem do Alcazar, que está lá no País das Quimeras, do mesmo Alcazar. O Machado sempre cita esse Alcazar, né? Que era onde ele frequentava. É que os revolucionários não escondem as suas opiniões, dizem o que pensam sem lhe tirar uma vírgula. Deixemos lá a Revolução Francesa. Banquetearam o aniversário de uma execução. Então ele vai enfiando no meio dos textos os reis se lembrassem de beber a saúde de algum revolucionário executado. Olha, em julho de 70, eu quase não escrevo nada no capítulo, é um pedacinho só. E vou pondo para o leitor ler e tirar conclusões. E eles reclamam disso, né? André, você não explica nada. O estilo machadiano não permite disfarce. Começou com: imaginem um cozinheiro obrigado a fazer um bife sem carne. É a mesma coisa que um cronista sem assunto. Então, continuando. Eu não sabia até aqui o que era maçonaria. Aqui ele vai misturar maçonaria com comunismo, assim, esses grupos que vão dirigindo as coisas, né? Destrói a família porque prega a maçonaria, né? Prega o comunismo da mulher e a abolição da propriedade. Tal é a maçonaria olhada por dentro com os olhos desvendados. O comunismo da mulher, a mulher não é propriedade exclusiva do marido, diz o verbete. A Comuna de Paris, eclodida em 18 de março de 71, tá vendo? Foi uma das mais importantes insurreições populares. Então eles elogiam ainda. A capital francesa foi evacuada assim que as massas populares a tomaram. Tudo muito poético, né? Parece lindo falar assim. Então, em fevereiro de 71, que aqui foi em março, né, que eclodiu, a eclosão é quando vem a fogo, né? Mas, na verdade, já vinha desenhando desde antes. Ao vigário capitular de Pernambuco. O comunismo parecia condenado à condição de miserável quimera. Se você digitar no Google essa frase, não tem artigo nenhum que mencionou. Daniel, tem aqui uma tese de doutorado prontinha para você. Isso aqui é só você retrabalhar esse texto, por exemplo, né? Fazendo novas conexões. O comunismo parecia condenado à condição de miserável quimera. Tá? Então, a gente não vê em lugar nenhum alguém dizendo que o Machado tivesse lido ou comentando Karl Marx ou o comunismo. Não existe tese fundamentada assim. Não, o comunismo não é um sonho bom. O comunismo não é só uma doutrina justa, é também uma verdade prática. E o espírito imortal que inaugurou o comunismo. Tá? E aqui no meio tem um homem do Rubicon passando aqui escondido, Márcio, tá vendo? Tá acompanhando aí? Olha aqui, ó. No meio do texto está passando o homem do Rubicon assim, com... Ele passa assim, o homem do Rubicon passa assim, ó, com papel para ninguém ver. Escondido. O que ele fala? O homem do Brumário, biscoito Brumário, né, do Marx, e o homem do Rubicon.
O leitor revolucionário, está vendo aqui no texto, né? De caridade? Perguntará o leitor revolucionário. De caridade, revolucionário leitor. A questão das Bíblias já fez com que o general Lima ficasse sem sepultura. Convinha expor mais um cadáver à mesma contingência? Arrancar as fatais Bíblias às mãos dos vendedores é dar à alma deles uma probabilidade de salvação. Porque aqui ele está reclamando nesse... Eu não li o texto todo, né? O vigário capitular está reclamando que estavam vendendo Bíblias falsas e comprando elas todas, para que não tivesse Bíblias falsas circulando na cidade. Então ele vai concluir o seguinte: se o vigário capitular, é só Machado que escreve assim, né? Se o vigário capitular me paga tantas Bíblias, é que elas são dignas da igreja. Ele inverte a proposta, né? Já que está comprando Bíblias falsas para tirar de circulação, e, portanto, do povo, e o homem continuaria a vendê-las. Então, já que... Vamos fazer mais, então, né? Bíblia falsa é baratinho fazer, o vigário compra para não estar circulando, e é porque a igreja merece. Tá? Então, inverte a proposição, né? Ela merece ter Bíblias falsas lá para ficar rezando, ou aí já é sacanagem, né? Bom, a frase, né? A frase aqui, ó, aqui no meio do texto. O comunismo parecia condenado à condição de miserável quimera, não se encontra citado em nenhum artigo. Menções ao comunismo. Em 71, explodia na França a Comuna de Paris. Karl Marx, orgulhoso e atento aos resultados de sua doutrina, publicou. Então, Marx estava vivo, né? Que morreu em 1883, né? 81, né? Publicou em 71. A partir dos membros da comuna, todos que desempenhavam cargos públicos deviam receber salários de operários. Tirar todo mundo do poder, gerente das empresas, assim, botar os trabalhadores lá. E deixar eles ganhar o mesmo salário nosso. Como é lógico, a Comuna de Paris havia de servir de modelo a todos os grandes centros industriais da França. Uma vez estabelecido em Paris e nos centros secundários do regime comunal, o antigo governo centralizado teria que ceder lugar. Então, o Machado, aqui é o Marx, vai escrevendo à vontade, tá? A guerra civil na França. Para quem já foi militante petista e comunista, né, e defensor da igualdade, ajudando a derrubar, nada melhor do que rever essa posição ainda, né, enquanto estou vivo. Eu tenho muitos colegas que... O que aconteceu com o Adelmo, militantes antigos do PT aqui da cidade, né? O que aconteceu com o Adelmo que ele saiu disso? Parece mais completa, loucura romper justamente o caminho de Damasco. Daqui a pouco vou botar para rodar aqui a sua leitura, Juliano. Rio de Janeiro, maio de 71. E que me dizem ao conflito dos bondes? O senhor Grinaldi, então começa. Quase que se pegam é a expressão mais perfeita. 7 de maio de 71. As coisas da igreja não devem sair à rua, nem as da rua entrar na igreja. Aqui vai falar da comuna, no meio do texto. Aqui eu só estou falando rapidamente, como se fosse um Vitor Sei lendo aqui só no meio, porque também a gente não vai ler todas as crônicas, né? É deixar uma curiosidade para o pesquisador, assim, então tem isso? Tem, está lá. Né? Vai lá ver. A comuna concede-lhe o que seja das luzes. Nega-lhe qualquer outro título. Essa é a sua ideia. A questão é gravíssima, e por mais absurdo que nos pareça o gosto de ir morrer a tiro para não pagar a renda da casa, nem por isso o drama parisiense perde o interesse. Tá? No começo do ano de 71, aparece em vestígio dela. Publica-se, de repente, uma ordem policial contra a frequência das plataformas. E, sendo indigno de todo o mito que se preza, dar a explicação clara do seu proceder, nem aquele,
nem naquele nem neste, nem provavelmente nos séculos futuros, se conheceria a razão da ordem policial, se não fosse a crítica filosófica. Segue Machado de Assis, oculto debaixo do Dr. Semana, anunciando a temerária repetição do terror revolucionário. É o texto que eu botei aqui em cima. Fiz um breve comentário embaixo. O Adel, Uhum. eu estou assim, impressionada, porque você está virando o Machado do avesso, né? É muito rico esse capítulo, viu? Impressionante. Porque ele está aqui comentando, né, os historiadores do século XXII, quando, lá no futuro, eu até passei por cima, eles vão ler isso aqui, diz ele. Pretender provar a existência de um personagem real com aquele nome. Porque em 71 era a hora da civilização. Vai dizer aqui, tá? Os bárbaros, né, estão subindo, então estão fazendo aquela civilização ao modo deles, né? Mas ele vai dizer que lá no século XXII, em 2150, por aí, né, vão compreender essa história. (28 de maio de 71). Para qualquer lugar que a gente se volte, dá de rosto no elemento servil. Almoça-se, janta-se, ceia-se, vive-se do elemento servil. Há elemento servil assado e cozido, elemento servil com espinafres. Escravos, né? Trabalhadores. Com ovos, com manteiga. Difere o acessório. O principal é sempre o mesmo, elemento servil. Desde o senador ou deputado até o mais pacato freguês do carcelé, tudo fala e pensa no grande assunto. Porque em 71 aqui, né, estava começando a lei do ventre livre. E era o assunto na cidade. O Machado aproveita para converter sempre ironia. Esse quer ver o ventre livre, ó. Cada qual trata de imitar o governo e faz o seu projeto salvador que vê logo a luz da imprensa. O Machado é ironista, né? Ele é meio anarquista, porque no meio dos comunistas tinha os anarquistas que gostavam daquilo para fazer anarquismo. Ele aproveita que estão querendo fazer a lei do ventre livre, que era uma coisa boa, né? Pelo menos a criança que nasce livre. Isso não é ruim. Mas ele transforma em piada. Este quer o ventre livre, aquele insurge-se contra semelhante ideia e pede a abolição dentro de um prazo longo. Outro, mais radical, deseja simplesmente o status quo que tem hoje. Então, muito fazer por nada, né? Aquela comédia de Shakespeare. Tentar fazer muita coisa por nada. O Machado ficava de fora criticando, né? Houve ganho, sim, houve avanço, né? A mulher trabalhar, minha esposa era engenheira da Vale, ganhava um salário igual o meu. A gente tinha um padrão de vida muito bom. É bom a mulher trabalhar, não é ruim, não. Casal trabalhar é ótimo. Do que ter um sustentando o outro, né? Até porque nós, na separação, cada um tem o seu. Se o marido cai doente, a esposa sustenta a casa. Se ela fica desempregada, tem o salário do marido. É bom ter dois que trabalham. Isso não é ruim, não. Vivi 40 anos bem casado dessa maneira, né? Tinha um padrão de vida muito bom. Mas também vem depois assim, agora eu quero a liberdade. Beleza. Disse A, é verdade que com essa ideia copiamos a Comuna de Paris. Então, a lei do ventre livre seria uma cópia, tá? Da Comuna de Paris. Está copiando Paris, o comunismo, dando liberdade. É possível, mas a Comuna de Paris é também uma cópia da Revolução Francesa, né? Ainda hoje não se achou outro meio de viver senão alimentando o estômago. A força da coisa não respeita nada. Está tudo escrito no texto. Disfarçado em crônicas, Machado faz referências diretas ao nome de Marx e ao comunismo. Na ficção, ele faz de modo direto. O autor da Comuna é Deus. Está chamando Karl Marx de Deus aqui, né? É um mentor intelectual. Esse aqui é um prisioneiro que veio para o Brasil na época, né? Um fugitivo. Quem conhece a história do comunismo tem esses Félix Piatti e um monte de outros aí.
2 fatos extraordinários e revolucionários. Tem muita notícia, tá? É muita crônica. O Machado tinha um trabalho de escrever assim, em agosto, nós estamos aqui, né? Tinha começado lá em cima. Vou voltar, não. Mas é muita crônica, tá? Que ele foi publicando, está interpretando. 2 acontecimentos notáveis, os maiores da presente década. A coisa mais assombrosa, mais surpreendente, mais incrível, toda a ladainha de Sévigné. 2 fatos extraordinários e revolucionários. Passaram, entretanto, sem que ninguém desse por eles. Tal é a apatia do espírito público. Estendemos a mão, mandemos esses 2 sucessos à posteridade. Mandemos esses 2 acontecimentos para depois. Ele tinha uma loucura com o negócio de posteridade, né? Sempre que tinha uma chance, ele falava disso. Até no meio de uma crônica vagabunda dessa, sim, vagabunda, mas uma joia no meio de tanto. Ele vai contando votos. Está visto, é a lei da Comuna de Paris. Todos para tudo e tudo para todos. Confesso que ainda estou de boca aberta. Tá? No contexto da Comuna de Paris, o Machado publicou o conto chamado Felicidade. Esse conto de 71, dentro desse contexto, o Machado é tão miserável que você lê o conto Felicidade e cai numa armadilha de todo tamanho, porque ele não explica nada, né? A explicação está em outro texto. Uma mulher bota um anúncio dizendo que quer casar, ela é milionária, riquíssima, quer casar com alguém. O sujeito aparece, interessado por ela. É dinheiro fácil, tá? E no meio do texto, a mulher que chama Branca muda de nome. Passa a receber o nome de Felicidade. Quer dizer, o cara vai casar com a Felicidade, milionária, tá? E depois ela some no final. Igual a Quimera, do país das Quimeras. E o personagem, ele vai para o manicômio lá em Rio Praia Vermelha. Tá? Mas no meio do conto não tem nada de comunismo. Se o senhor tirasse a sorte grande, pergunta lá a personagem, perguntou ela, indagaria a procedência das notas que lhe dessem? Ele tirou a sorte grande, ele viu um anúncio. A mulher riquíssima queria casar com ele. É porque o Adriano não está aqui, ele ia gostar dessa parte. Entende? Se você ganhar essa sorte, tiver a sorte grande, você ia perguntar, de onde que você obteve esse... Por que você me dá esse dinheiro? Claro que você não ia perguntar nada disso, não deixa, eu boto na minha conta. Então, esse casamento com a felicidade, aqui tem, o Daniel está acompanhando, tem o Barão de Rothschild, que é muito citado pelo Freud, né? Em 1913, essa família Rothschild procurou o psicanalista Freud. Eu sou a felicidade, adeus. Aí ela vai embora, igual a Sílfide, né? Mendonça seguiu dali para a polícia, e da polícia para a Praia Vermelha, onde faleceu tem um homem. Enlouqueceu. Se era possível ver estrelas ao meio-dia. Né? No mesmo ano de 71, no Jornal das Famílias, Machado, também atento, publicou um conto em que comenta sobre o comunismo, que é o caminho de Damasco. Mas a fortuna que nos dizem ser cega, naquele caso, teve uma vista de lince, né? Adivinhando que é necessário afiançar a vida a quem não era capaz de ganhar a vida. Então, você tem que dar para quem não consegue ganhar. A família de Jorge tinha de sobra com que manter a existência e satisfazer os caprichos. Desta maneira, podia ele dormir tranquilamente e acordar em paz. A senhora Dona Joaquina era o verdadeiro dono da casa. Nesse conto, ele cria uma personagem que é bem atual, assim, em termos de mulher autoritária, né? Minha mãe também era autoritária, não era comunista, não era nada disso. Era mandada de casa e pronto. Dona Glória, minha mãe. Dona Joaquina era a verdadeira, o dono da casa. Clarinha parecia reunir as qualidades necessárias para o papel de sua companheira. E o médico, que tinha intimidade com Jorge, confiou-lhe tudo. Jorge aconselhou-lhe a arma epistolar. Parece as epístolas de Paulo, de São Paulo aos judeus, aos coríntios, nem gregos, nem troianos.
Nem homem, nem mulher. Uma revolução através de epístola, que é o que o Marx fez também, né? Com cartinhas. Esta carta é que eludia. Já sabemos que a moça não só não lhe respondera, mas até parecia fugir ao pretendente. No meio do texto, ele vai enfiando, né, as rígidas doutrinas da dona Joaquina. Daí a pouco vieram chamar. O Karl Marx, eu estive em 2019 viajando pela Alemanha, ele tem busto em todas as praças, na Alemanha capitalista. Ele é útil para o empresário. Tá? E qualquer lavrador rural pensa igual Marx. Ele planta o chuchu, planta o milho, planta o feijão, arroz, ele tem que comprar a semente, plantar, der o sol, a chuva, colher, vender, guardar o que sobra, guardar o dinheiro para alimentar-se durante um ano, aquilo é a mais-valia. Ele é empregado dele mesmo, né? Meu pai foi lavrador rural a vida inteira e depois comerciante. Ele era patrão de si próprio. Então, precisa ter a mais-valia, que é a sobra, para o dia de amanhã, né? A Bíblia fala de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Você tem que guardar a provisão para o futuro, né? A doutrina comunista de Marx não está errada, não. O único erro dela é você querer fazer isso no território do outro, né? Beleza, ele plantou milho, vão lá pegar para mim. Aí não dá, né? Não pagava só estas. Na sociedade em que ele ocupava um dos primeiros lugares, havia também uma casta de homens cujas doutrinas comunistas tinham o único defeito de só se aplicarem às ideias alheias. O Machado lê pelo verso, né? Ele vai lá, pega o que tinha proposto e fala assim, uma utopia, isso é uma ilusão, né? Viver com o dinheiro do outro, né? A doutrina comunista tinha um defeito, que é querer o dinheiro do outro. Bom, aqui na página 17, nós estamos, né? Tem 27. É preciso ir a um outro conto, em que Machado aconselha: saber ler nas entrelinhas é um grande talento, e o senhor Fonseca incontestavelmente possuía. Quem quer que tem dinheiro. Seja quem for, tem dinheiro. Pensava ele. Aí escreveu em Canseiras em Vão. A frase aqui se quebra em duas, tá vendo? Como é que ele faz? Metade da frase é o autor dando um recado, né? Saber ler pelas entrelinhas é um grande talento. Aí é o Machado falando para o leitor. Em seguida, ele volta para a ficção, que o senhor Fonseca incontestavelmente possuía. Tá? Mas que o leitor também deve ter. Tipo assim, né? A malícia. Então, ele põe numa frase, se você quebrar em duas, você fala assim, essa frase ele está falando para mim. Mas ele, continuando para frente, volta à ficção. Saber ler pelas entrelinhas é um grande talento que o senhor Fonseca tem que ter, né? Isso aqui é linguagem feminina, né? Porque a mulher, quando tem essas indiretas, assim, no meio das conversas, tá? É assim que ela fala. Quando a minha inteligente estava querendo, foi depois que voltou da Alemanha, querendo separar. Um dia eu estava no café na mesa da cozinha, ela veio com a música do... Esqueci o nome da banda alemã. Ich heiße dich. Que é o título é esse. Ich heiße dich, eu te odeio. Aí eu perguntei, o que você falou? Aí levantou toda assim, sem graça, foi... Aí eu fui lá olhar o que eu estava fazendo, fui passar roupa assim para desfazer a frase que soltou. Mas o que você quer dizer com essa frase, esse raio disso? Você quer me comunicar alguma expressão? Esse raio diz, esse raio começou a cantar música que eu conhecia também. Então começa lá, né? Fazer o showzinho. Aí cantando, porque cantar pode, né? Você tem raiva de alguém ou foi desiludido por alguém, você faz uma música, né? É o que mais tem, é isso, né? Música de sofrência. Aí eu não sei, mais encafifado ainda, né? Porque eu te odeio, né? Ich heiße dich. Quando eu comecei a comentar, esse empoderamento estava sendo um problema.
Tá? Por que problema, Del? Então, emulando-se em Lamartine sobre o resultado da ideologia na Revolução Francesa, Machado deliberou, o que esse Sinar faz aqui, hein, Daniel? Você não está corrigindo, não, cara? Você é meu corretor ortográfico aí, né, rapaz? Emulando-se em Lamartine sobre o resultado da ideologia na Revolução Francesa, Machado derivou a ideia das fantasias. No comunismo de Cuba, da Venezuela, dinheiro fácil sustentado pelo Estado levou esses países à bancarrota. Cuba está completamente destruída, né? É sedutora a proposta de jornada de 36 horas para que trará empregos e qualidade de vida, dizem debatedores. Aqui tem uma nota de rodapé lá do Congresso Brasileiro. Reduzir as horas de trabalho, está deixando 6 horas por dia, né? Tá? Retirei. Não era governo Lula, né? Que começou em 2002, talvez reelege em 2026. Doutor Simone escreve na Semana Ilustrada. Aqui eu vou botar o seguinte, aqui já são 9h35. Para terminar, que não vai dar para acabar o texto todo, vou botar o áudio, né, da colega que leu hoje. De vez ou outra eu boto o áudio. Não acho conveniente, não. Ah, não acha, não? Não. Então tá bom. Pensei que fosse um orgulho, né? Porque eu envio os textos para os colegas lerem, para ir acompanhando. É verdade que eu pergunto fora aqui da live, antes, né, eu costumo perguntar ao Daniel. Eu achei que não fosse problema nenhum da Juliana. Desculpa, então. Não é conveniente, não vai. A pessoa lê o texto e manda um comentário. É bom que comprova, assim, que leu o texto. Tá? Não precisa coincidir com o que nós estamos fazendo, tá? Porque é muito difícil chegar até ali, né? Mas como que o leitor comum lê? E como que ele depois pode ler de novo? E é só a leitura, tá? Então, ainda bem que está presente, né? Se estivesse ausente e pusesse, seria chato demais. Presente e acompanhando. Então, 9h40, eu vou terminar esse pedacinho e vou encerrar, porque também estou cansado. Na Semana Ilustrada, acha-se um curioso texto intitulado Ata da Reunião, no própria semana, no próprio dia, quer dizer, a reunião estava acontecendo na cabeça do escritor, porque, vamos ver, leitor grave, pela ordem. Senhor presidente, aqui ele faz uma ata de reunião. Eu participei de umas centenas de atos de reuniões dessa aqui no Sindicato de Engenheiro, no Partido dos Trabalhadores, nos diretórios, tá? Um monte mesmo. Senhor presidente, tenho a honra de propor a supressão das engenharias com que o nobre moleque nos toma o tempo. Reclamações. Diga o que quiser, esse lado da câmera. Nós somos pessoas graves e não nos deixamos levar por baboseiras. Ordem, ordem, confusão. Outro leitor. Perdendo a paciência e um botão do colete. Vossa Excelência insulta-nos. Isso aqui é igual reunião de condomínio. Reunião com gente. Ô, camarada, para com essa conversa aí, rapaz. O assunto de hoje aqui é para decidir a eleição do novo síndico. Não, mas é porque disse que essa semana gastou muita água. Quem que está lavando roupa em casa? Será que tem lavando o carro na garagem? A conta de água veio astronômica esse mês. Reuniões de gente para discutir assunto coletivo. Então, o Machado ele inventa uma assembleia aqui, né, ato de reunião, uma época em que nem tinha condomínio, nem esses partidos tinham, né, mas tinha na Assembleia, lá no Rio de Janeiro, sempre teve, né? É interessante como ele pegava uma coisa do cotidiano e transformava numa... Ficava o tempo todo escrevendo o Machado de Assis, né? Exercitando. Isso aqui antes saiu o Brás Cubas, né? Isso aqui é de 1873. Tá? O dilúvio universal até a Comuna de Paris, o cão é amigo do homem, é sobretudo a origem, a imagem da fidelidade. Aqui ele vai falar de Diógenes nessa crônica, tá? Diógenes é um capítulo do livro do Machado.
Nós não catamos todas as ocorrências de Diógenes da vez passada, tá? Não peguei todas. Aqui, de novo, ele fala, ó, todos sabem, senhores, que o homem é um animal bípede, perverso, contribuinte e legislador. Boileau chama-o tolo, ainda por cima, sorte animal, animal sujo. E Diógenes achava que ele era puramente um produto de imaginação. Esse homem, né? Visto que andava com a lanterna a procurar um exemplar da espécie e não achou. Tá? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, né? Não sei se tem alguma pergunta, alguma questão interessante, algum comentário que interessaria. Tem a Márcia, tem a Juliana, tem o Daniel, tem o Ricardo, o Roberto, o Joelma. São 6 pessoas, é uma quinta-feira. É um trabalho cansativo também esse, né? Até para o leitor ficar ouvindo um monólogo, né? Uma leitura. Mas é uma leitura bem sofisticada, né? Uma pesquisa. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Você está lendo aí, a Márcia veio comentando para mim, tá? Ela trouxe o enriquecimento pessoal dela, comentando o Iluminismo, a Revolução Francesa, que foi influenciada lá pelo que lia antes, né? Perguntou hoje se tinha, confirmou hoje que tinha lido Descartes. Mas é assim, os colegas vão lendo, o Daniel lê esse texto também, fez um áudio e mandou para mim, está aqui no arquivo, né? Então a gente vai compartilhando as pesquisas, trazendo as novidades machadianas para um novo livro que vai ser ano que vem, tá? Obrigado, Juliana. Obrigado, Roberto Ricardo, Joelma e Roberto. A construção está sendo boa. Obrigado. Valeu, Roberto. Obrigado pela presença. Valeu, Ricardo. Boa noite, Joelma. Obrigado por ter presença. Você está acompanhando, Joelma?